Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Faremos a leitura de apenas um versículo, versículo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem, somente esse texto, uma breve oração. Pai Santo, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Eu peço que o Senhor confirme ela no meu coração, no coração da tua igreja, na nossa vida, e que mais uma vez sejamos aqui edificados, confrontados pela tua palavra, desafiados e assim, meu Deus, abençoados, segundo a tua riquíssima graça sobre a nossa vida. Essa é a oração que eu faço e agradeço. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema que eu quero compartilhar com vocês nesta noite diz respeito sobre fome e sede de justiça, o desejo de estar bem com Deus. Eu comecei a fazer a exposição deste capítulo de Mateus capítulo 5 com vocês, e tem quase um ano, né, que a gente compartilhou esta mensagem, o primeiro versículo, Mateus capítulo 5 e o versículo 1 a 3. E então, hoje eu quero continuar a sequência e a exposição desse texto, porque ele tem um ensinamento muito grande para nossas vidas, e isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós percebemos que ele atinge diversas áreas da vida das pessoas. O Sermão do Monte, ele traz verdades para nós importantes, e tudo que Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos e que também serve para nossas vidas, no nosso contexto, nós percebemos que o nosso Senhor estava preocupado e trazendo um ensino com relação às verdades espirituais e a importância de nós darmos atenção para este assunto. Nós sabemos perfeitamente que o dever de todo crente consiste em encarar a vida neste mundo à luz do Evangelho de Cristo. Este é o grande desafio para nós cristãos. Nós vivemos segundo aquilo que nós lemos no Evangelho do Senhor, aquilo que nós observamos, aquilo que nós aplicamos na nossa vida e compartilhamos com as demais pessoas. E olhando aqui para este texto, capítulo 5 de Mateus, e o versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que esta palavra quer falar ao nosso coração? O que Jesus quis trazer de informação para as pessoas na sua época que estavam assentados ouvindo este ensino e este sermão? E o que este sermão, o que essa mensagem fala aos nossos corações aqui nesta noite? E já observamos que, olhando todo o contexto do mundo e da realidade da vida das pessoas, nós entendemos que se cada homem, cada mulher soubessem o que é ter fome e sede de justiça, muitas coisas ruins deixariam de acontecer no mundo ao longo de toda a história da humanidade. Se as pessoas, se a humanidade soubessem, se elas compreendessem de fato o que significa ter fome e sede por justiça, nós não veríamos tantas pessoas padecendo de fome. Se a humanidade soubesse o significado de ter fome e sede de justiça, nós não contemplaríamos
tantas corrupções no mundo. Se as pessoas soubessem o que significa desejar estar bem com Deus, certamente não haveria atritos, não haveriam guerras e o mundo viveria em plena paz. E nós percebemos que tudo isso está relacionado porque o homem tem dificuldade em compreender qual que é a melhor maneira para se viver bem com Deus e também bem com o próximo. E isso reflete até mesmo na sua própria vida. Nós olhamos para o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo e nós entendemos que este sermão do nosso Senhor, Mateus, na composição do seu evangelho, ele teve todo um cuidado ao apresentar Jesus como mestre. Já compartilhei com vocês algumas vezes que os evangelhos, eles tiveram cada um o seu lugar devido, o seu propósito. E aqui no caso, o evangelho de Mateus, só para uma breve lembrança, nós vemos que ele procurou apresentar para os judeus, as pessoas, a qual eles olhavam para as promessas do Antigo Testamento, então eles aguardavam um rei, um Messias, e Mateus teve a preocupação de apresentar Jesus Cristo como sendo este rei prometido, como sendo este Messias. E o que ele fez? Ao separar os ensinos do nosso Senhor, ele dividiu em 5 blocos. O sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o Sermão do Monte, ele é a primeira divisão, ele é o primeiro bloco, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E nós vemos que Mateus teve essa preocupação, por quê? Se ele queria que os judeus entendessem que o nosso Senhor Jesus Cristo era o prometido do Antigo Testamento, então ele estava pegando alguns pontos do Antigo Testamento para eles compreenderem, olhando lá na promessa, e eles entenderem que o nosso Senhor Jesus Cristo era então o Messias prometido. Mateus, ele teve o cuidado de separar esses blocos no sermão do nosso Senhor Jesus, de uma certa forma comparando com a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. Porque nós olhamos lá na lei, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que Moisés profetizou para o povo, entregou uma mensagem para o povo, que um dia se levantaria um profeta como ele, e as pessoas ouviriam este profeta. E nós vemos que esta profecia se cumpriu perfeitamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isto, então, nós podemos compreender qual que é a relação do ensino de Jesus Cristo, aquilo apresentado por Mateus, aquilo que ele separou para apresentar para as pessoas, conforme elas consultassem todo esse material e tivessem a certeza de que o Senhor Jesus Cristo estaria trazendo ali uma mensagem que transformaria a vida daquelas pessoas. Olhando para o Sermão do Monte, nós vemos algumas coisas bastante importantes para nós. Ele traz de modo assim bem claro e objetivo vários ensinos para a nossa vida. Olhando para o que Jesus ensinou para as pessoas, nós vemos que Jesus, ele disse, que bem-aventurados seriam os humildes de espírito. E nós compreendemos que a humildade aqui de espírito não significa o relacionamento com os bens materiais, bens físicos, mas a pessoa humilde, de espírito significa aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou neste sermão que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E o choro aqui não está relacionado com problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Os irmãos vão se recordar de quando eu compartilhei com vocês este sermão, e nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele chorou quando ele estava diante de uma situação, diante de um túmulo, e ele chora pelo seu amigo Lázaro. E aí perguntamos, por que o Senhor Jesus Cristo chorou naquele momento? Lembramos que o choro dele não estava relacionado porque ele perdeu o amigo e não veria mais aquele amigo. Mas o Senhor Jesus Cristo chora porque ele contempla a calamidade na vida do homem. O homem sofre com a morte
por causa da consequência do pecado. E é este o lamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para o ensino de Jesus, quando ele disse que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, nós vemos que o Senhor Jesus, ele convidava as pessoas para aprender dele, porque ele era uma pessoa mansa. Ele era uma pessoa que traria todo o direcionamento para a vida e que também conseguiria conduzir as pessoas para uma plena vida de paz e plena comunhão com o nosso Senhor. E agora, neste ensino, quando o Senhor Jesus Cristo ele olha para os seus discípulos e diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, nós vamos analisar alguns pontos importantes aqui e compreender aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava compartilhando com os seus discípulos e que falam aos nossos corações aqui nesta noite. Uma pergunta: o que é a justiça? Que o Senhor Jesus Cristo está fazendo a referência aqui. Porque a afirmação que ele faz, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é essa justiça? O que seria isto? Qual que é a reflexão que nós fazemos? Será que seria o desejo pela moralidade entre as pessoas? Será que a justiça está relacionada em eu ser justo com o meu próximo, não dever nada a ele? Será que está relacionado em eu e você vivermos uma vida de retidão, uma vida de caráter diante dos homens e mostrar para eles o quanto somos justos? Seria isto a justiça na qual o nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando? Quero convidar vocês a abrir comigo a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3 e o versículo 21, porque o que o apóstolo Paulo escreveu aqui irá nos ajudar a compreender o que o Senhor Jesus Cristo iria ensinar para os seus discípulos. Romanos capítulo 3 e o versículo 21. Romanos 3, 21, o texto diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós percebemos que, pela palavra do apóstolo Paulo, nós conseguimos ter uma compreensão do que é a justiça a qual o nosso Senhor Jesus Cristo estava se referindo. Paulo nos mostra algumas verdades essenciais do cristianismo aqui nesta carta que ele escreveu aos Romanos. Primeiro, que todos pecaram. Todos pecaram. O ser humano ele tem na sua natureza a influência do pecado. O apóstolo Paulo diz que por causa desta condição, ninguém consegue fazer o bem. Ninguém está pronto para decidir fazer somente o que é certo, para fazer somente aquilo que é correto. Todos estão mortos nos seus delitos, nas suas transgressões e nos seus pecados. Todos estão corrompidos, contaminados por causa do pecado. Essa é a primeira realidade que o apóstolo Paulo mostra para nós ao escrever esta carta. Segundo, isso nos faz compreender que precisamos da manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Compreendemos então que somos influenciados, somos corrompidos pelo pecado. A natureza humana, a nossa natureza, ela é toda corrompida pelo pecado. Então, isso nos faz entender, compreender que precisamos da manifestação da glória, do poder de Deus agindo sobre a nossa vida. Terceiro, o apóstolo Paulo mostra para nós, através deste ensino, que somos justificados gratuitamente, sem merecer. É a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Ora, contemplamos a humanidade caída, contemplamos a nossa natureza corrompida,
mas nós contemplamos também a misericórdia do Senhor que age em favor de todos aqueles na qual o nosso Senhor ama. E nós vemos que, pela graça, mediante a redenção no nosso Cristo, somente por Ele e no poder do Espírito Santo, nós somos redimidos dos nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo, ele nos faz entender o que é ser justificados diante da presença do nosso Deus. Nós não conseguiríamos alcançar isso por nós mesmos. Nós não conseguiríamos tal façanha pelas nossas forças, pelas próprias decisões. Não conseguiríamos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso e garantiu isso para nossas vidas. Entendemos que, através do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e olhando para aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos e ensina para nós hoje, que ter fome e sede de justiça significa anelar por ser livre do pecado. Ter fome e sede de justiça significa você ser livre do pecado. É você ser livre das ações que te afastam da comunhão com Deus, porque o pecado causa a separação com o nosso Senhor. O pecado causa a separação com Deus. Esse é o ensinamento da Bíblia em todas as suas páginas. Então, o desejo de obter a justiça é o desejo de estar bem com Deus. O desejo de obter a justiça, de ter essa justiça, é o desejo de estar bem com Deus. É o desejo de vencer o pecado, pois o pecado é justamente aquilo que interpõe entre nós e o nosso Deus. Irmãos, vamos compreender isso de uma forma assim bem prática, né? Para as nossas vidas, né? Como é bom quando nós estamos bem no relacionamento com uma pessoa na qual amamos, não é? Você está relacionado com uma pessoa e você ama esta pessoa, e quando tudo está bem, existe paz, existe alegria, não é? O marido, a esposa, o esposo, pela manhã tomam café junto, conversam, fazem os planos do dia, passam um dia bem. Chega à noite, um fica com saudade do outro e não vê o momento de estar juntos novamente e ali viver aquele momento de comunhão, aquele bom relacionamento, não é? Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito gostoso. Mas e quando o casal briga? E quando há o desentendimento? E quando um ofende o outro, porque acontece, né? É quase que é difícil um dia que às vezes a esposa não está aborrecida com o esposo, com o seu companheiro. Às vezes ele deixou alguma coisa desarrumada na casa, ela que com tanta preocupação, com tanto carinho, né? Ela organizou a casa, mudou algumas coisas, colocou uns detalhes para chamar atenção. E o homem é ruim para detalhes, né? Ele vai chegar ali, ele vai passar reto, não vai falar nada, né? A mulher vai no cabeleireiro, ela muda o penteado, muda a cor do cabelo. E qual que é a expectativa dela? Hoje ele vai falar que eu tô linda. Hoje ele vai falar que eu sou a mulher dos sonhos dele. E o esposo chega, não fala nada, não fala nada, não elogia, não contempla, não esboça uma reação, né? É claro que isso aqui é um exemplo simples que eu estou usando, mas a mulher fica aborrecida. A mulher pode ficar aborrecida com isso. É claro que tem os casos mais graves, né? Os casos mais extremos, um desentendimento. E quando isso acontece, não é ruim, queridos. Não é? Não é ruim. De manhã o casal levanta, eles têm um problema ali e acabam tendo uma discussão logo pela manhã. E a esposa sai aborrecida, se ela trabalha, ela pega as coisas dela e vai trabalhar. O marido também pega o seu carro e vai trabalhar. E os dois passam o dia todo sem conversar um com o outro. Quando está bem, não é? Manda uma mensagem no WhatsApp: oi, como que você está? Tudo bem, te amo. Mas quando há a contenda, a discórdia, o que acontece? 11 horas, ele não ligou para mim.
13 horas. Rapaz, ela tá me ignorando, ela tá com ódio de mim. Não é ruim isso? O dia não fica mal, não fica ruim. As pessoas percebem. Olha, o que que aconteceu porque você está estranho hoje? O que que acontece que você está estranha hoje? A alegria vai embora, a paz vai embora. Por quê? Porque algo causou ali a interrupção do relacionamento do casal. Irmãos, o pecado causa isso no nosso relacionamento com o nosso Senhor. O pecado faz isso, ele faz a mesma coisa, ele atrapalha o bom relacionamento, ele rouba a nossa alegria. O pecado nos faz aborrecer ao nosso Senhor, porque o nosso Senhor é santo. Então, se temos que considerar aqui erros, os erros são somente da nossa parte. O nosso Senhor não irá pecar contra nós, o nosso Deus não irá errar contra a nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo não vai fazer nada para nos ofender, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso e precisamos estar atentos todos os dias para poder evitar que estas coisas aconteçam. E qual que é a graça do nosso Senhor na nossa vida? É porque uma vez que erramos, tropeçamos, pecamos da presença do nosso Senhor, nós temos a condição de buscar a reconciliação com Ele. Graças a Deus por isso. E o que é mais importante? Que quando nós percebemos que pecamos, que erramos, que ultrapassamos os nossos limites, nós então percebemos que precisamos do Senhor. A nossa alma fica com sede. Nós precisamos nos consertar com Ele. Nós precisamos buscar a reconciliação, buscar o perdão dEle. Buscar o perdão, pedir para que o Senhor nos perdoe a ofensa daquele dia. E isso, então, demonstra que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Isto é, bem-aventurado é aquela pessoa que tem o desejo de buscar o Senhor, confessar a Ele e dizer: meu Pai, meu Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. Foi uma falha minha, foi um momento. Eu não vivo em prática do pecado, eu não vivo com prazer nas práticas pecaminosas, mas foi uma falha, um momento de tentação, e eu peço que o Senhor abençoe-me neste momento, e o Senhor, com a tua graça, contempla a vida daqueles que Ele ama. Nós entendemos que ter fome e sede de justiça é desejar também estar livre do nosso eu. Do nosso eu. Tá? Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 1, ele vai nos ajudar a compreender o que é isso. Ter fome e sede de justiça significa ser livre do próprio eu, em todas as suas manifestações. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olhando para aquilo que está diante de nós, né? O ser humano, ele tem uma facilidade para inclinar-se para o que é errado, para o pecado. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele traz uma orientação sobre algumas práticas do ser humano que prova qual que é a verdadeira condição dele. Tem a graça do nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui apresentou uma lista, e a lista ela é considerável, é uma lista grande, né? E tudo isso aqui mostra a
a capacidade que o homem carnal tem em dar ênfase no seu comportamento, no que diz respeito ao orgulho, no seu ego, no seu eu. E a pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus, ela procura negar todas estas coisas. Porque tudo isso daqui não faz parte do perfil daquele que tem desejo de estar bem com Deus, daquele que tem desejo de viver bem com o nosso Senhor. Nós contemplamos aqui que tudo isso que o apóstolo Paulo observou e ele compartilhou com as pessoas são situações que no nosso dia a dia nós precisamos estar atentos para que não cometer esses mesmos erros. De repente, para que o orgulho não tome conta da nossa alma, do nosso coração, para que nós não venhamos a ser pessoas indiferentes e até mesmo na hora, no momento de adorar o nosso Senhor, não demos mais ênfase ao nosso eu e deixamos de glorificar ao nosso Deus, como às vezes, infelizmente, acontecem. Quantas vezes muitos cristãos chegam no momento de cultuar o Senhor e a ênfase é toda sobre a sua vida, sobre o seu eu, sobre as circunstâncias que envolvem a sua vida, e não acaba por adorar ao nosso Senhor. E isso demonstra o quê? Que falta o desejo de buscar o Senhor, de estar bem com Ele, de buscar toda a sua justiça. Então o apóstolo Paulo mostra para nós que quando o homem, quando a mulher, ela tem esse desejo, ela sente esta sede, esta necessidade de Deus, ela quer ficar livre de tudo isso que a palavra do Senhor mostra para nós e que não edifica a nossa vida em nada. Todas essas coisas que o apóstolo Paulo mostra aqui estão em conformidade com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando no seu Sermão do Monte. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, isto é, todos esses que procuram deixar estas coisas que certamente vão distanciar-se da presença e da comunhão com Deus e viver assim uma vida então plena na presença do nosso Senhor. Nós entendemos que isso não significa outra coisa senão o desejo de ser positivamente santo, livre de todos os comportamentos nas quais ofendem o nosso Deus. O que é uma pessoa ser santa? É uma pessoa que vive separada das práticas pecaminosas. É a pessoa que fica separada do egoísmo. É a pessoa que fica livre, a pessoa que fica separada, ela evita tudo aquilo que desagrada ao nosso Senhor e que não está em conformidade com a vontade do nosso Deus. Nós entendemos que o homem que deseja ser um exemplo em seu viver diário é aquela pessoa que está buscando essa aproximação com o Senhor. Nós entendemos que o homem que quer exibir o fruto do Espírito em cada uma das suas ações, bem como na totalidade da sua vida, ele está demonstrando a inclinação para viver bem com o nosso Senhor. Os irmãos se recordam muito bem do que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. Ora, do versículo 16 até o versículo 22, ele vai trazer ali todas as orientações. Deixem, as obras da carne que afastam vocês da presença do Senhor e procurem fazer o quê? Gerar o fruto do Espírito. A partir do momento em que eu e você procuramos dar ênfase a tudo que está relacionado com o fruto do Espírito, nós então entendemos que nós estamos desejando a presença do nosso Deus na nossa vida. Isso é algo que precisa ser trabalhado constantemente. Isto é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. Isso é uma situação que não deve ser feita somente no momento, somente em um dia, mas é algo que deve ser constante, porque eu e você, ainda que alcançamos a graça de Deus e temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós precisamos trabalhar todos esses detalhes. Nós não podemos dar brechas para que estas coisas
tratando aqui das inclinações carnais, essas coisas não nos afastem da nossa comunhão com o nosso Senhor. Ter fome e sede de justiça significa que temos consciência das nossas próprias necessidades, de nossa mais profunda necessidade. Deus ajude que ninguém esteja nessa circunstância, ninguém tenha sofrido com isto, né? Mas como é triste ouvirmos relatos de pessoas que já passaram fome em algum momento da vida. Como é triste vermos relatos de pessoas que afirmam que em algum momento da vida elas tiveram sede, elas tiveram escassez de alimento, de água, ela teve escassez daquilo que era o mais básico e necessário para a sua vida. Nós vemos que essas coisas, né, essas faltas, né, não são sensações passageiras. Quando uma pessoa sofre de fome, quando uma pessoa sofre de sede, é um sofrimento em que não passa por um momento. A pessoa ela sofre, a pessoa ela fica angustiada, a pessoa ela fica triste. É diferente, a pessoa que verdadeiramente passou uma fome severa, é diferente quando eu e você, na conclusão das nossas tarefas, né? Chega ali no momento do dia e você diz, eu não vejo a hora de chegar em casa e preparar aquele pão que ficou lá. Eu vou ainda passar no mercado, eu vou comprar alguma coisa para complementar ali, né? Um presunto, uma mussarela, alguma coisa. E já você fica com aquele desejo, você tem um recurso para isso. Você sabe que a tua fome vai ser por um instante. Mas e quando nós nos deparamos com aquelas pessoas que estão sofrendo com isso e não tem nada para comer? E não tem nenhum recurso para saciar aquele sofrimento. Assim é a nossa alma, assim é o desejo, nos inclinando aí para as questões espirituais, assim vive aquela pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus. Ela sofre também porque espiritualmente ela não se conforma com as coisas que acontecem. Ela sofre porque ela quer viver mais e mais bem na comunhão, no relacionamento com o seu Deus. E isso mostra para nós que essa fome espiritual assemelha-se às fomes reais. Quando às vezes nós enfrentamos ela, né? Ou num menor grau, ou no maior grau, é algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado, né? A pessoa quando está com fome, quando está com sede, não dá uma aflição? Não dá uma agonia, né? Quando você chega em casa, se tem ali um refrigerante, ali uma garrafa, você bebe ela quase toda. O desespero ali na hora. Irmãos, isso é algo que nós precisamos analisar na nossa vida, porque quem tem fome e sede do nosso Senhor, a sua vida, espiritualmente falando, ela vive dentro desse contexto. Ela tem desejo de sempre buscar mais e mais do Senhor e procura-se sempre saciar nele, porque sabe que ele é quem tem a condição para suprir todas as necessidades da nossa vida. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bom, o que significa ser fartos? Qual que é o significado disso? Nós vemos aqui, com o auxílio de alguns textos, que nós conseguimos compreender aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos. Entendo então que a fome, a sede por justiça aqui que o Senhor Jesus mostrou, ensinou para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo aquele seu ensino, Jesus estava ali ensinando algo no sentido espiritual para aquelas pessoas. Jesus Cristo estava mostrando para elas ali então que era bem-aventurado todas aquelas que estavam inclinando para as coisas espirituais, procurando assim então mais e mais viver próximo de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo ele afirmou um detalhe aqui: aqueles que buscam essa justiça, eles serão fartos. Aqueles que buscam aproximar-se do Senhor, eles serão fartos. Mas serão fartos em que sentido? Se o que estamos tratando aqui é espiritual.
O que é ser farto no contexto bíblico? Isso significa que, em certo sentido, somos prontamente satisfeitos, ou, em outras palavras, recebemos o perdão dos nossos pecados. Então vamos lá. Crente é o indivíduo que sabe que já foi perdoado. Correto? O cristão é aquela pessoa que sabe, o crente convertido, ele sabe que é aquela pessoa que alcançou a graça de Deus e alcançou o perdão dele. Certo? Ele não tem dúvida disso. Ele não vive mais com aquele sentimento de culpa. Ele não vive mais questionando se ele é salvo ou não. Ele acredita, ele confia, ele crê na misericórdia do nosso Senhor. Então, o que ele deve fazer diariamente é vigiar, tomar cuidado para que ele não tropece na presença do Senhor. Aquele pecado, aquela situação em que ele vivia, né? Você experimentamos isso antes da nossa conversão. Quando nós não tínhamos noção do que era o pecado, quando não tínhamos noção do que era viver distante de Deus, quando não tínhamos noção do que era viver pecando contra Ele, achávamos que tudo era normal, mas quando o Evangelho mostra para nós qual que é a realidade do pecado e da influência do pecado na vida do homem, e que o Senhor Jesus Cristo é aquele que justifica e perdoa, se somos alcançados por esse perdão, já não há mais culpa na nossa vida. Já não há mais aquele sentimento de tristeza, já não há mais aquele sentimento em que nos faz perguntar se estamos vivendo de uma forma que agrada ao nosso Senhor ou não. Com isso percebemos o que então? O crente que ele sabe que já foi perdoado, sabe que está sob a proteção e a retidão de Jesus Cristo. E afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa o que é ser farto. É você ter paz no seu coração. É você ter paz na sua alma quando você olha para dentro de si mesmo e você diz: Senhor, muito obrigado, porque eu fui alcançado pela tua graça e pelo teu favor. O pecado já não me acusa mais. O pecado já não traz mais angústia na minha vida. O pecado já não me coloca distante da tua presença, porque eu já não ando mais conforme os prazeres, conforme toda a inclinação do pecado, mas eu procuro viver uma vida que sempre glorifique e agrade ao Senhor. E o resultado disso é o quê? Viver em paz. É você viver alegre. Ainda que você possa estar passando por alguma situação complicada, mas o fato que você está em plena comunhão com Deus, isso daí já te traz alívio para a tua alma, isso já traz alegria para você. E você tem a plena convicção de que qualquer problema que você venha enfrentar, o Senhor Jesus Cristo caminha com você. O Senhor Jesus Cristo caminha comigo. E isto não é razão para perdermos a alegria e vivermos desesperados. Vamos olhar para aquilo que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo enfrentaram nos seus dias. Tempos de perseguições, né? Eles tinham restrições para compartilhar da palavra do Senhor. Eles não tinham, por algum momento, a liberdade para anunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que isso aí causava aflição naqueles homens de maneira nenhuma. Aqueles homens não ficavam aflitos, não ficavam angustiados. Irmãos, olhem para a vida do apóstolo Paulo, que após apanhar de chicote, apanhar de vara, estar preso numa cela, ele tinha capacidade de cantar para o Senhor. Ele tinha condições de adorar ao Senhor, porque as perseguições da vida elas não eram suficientes para tirar a alegria dele, porque ele estava vivendo em plena comunhão com o Senhor. Nisso nós entendemos então que a pessoa que tem fome e sede de justiça, ela tem a sua fome saciada no Senhor. Ela tem a sua sede saciada no Senhor. E isso vai trazer o que para ela? Alívio. Vai trazer paz no seu coração. Não é que estejamos esperando essa paz.
Pelo contrário, nós já desfrutamos dela. O crente recebeu satisfação imediata, ficou completamente satisfeito no tocante a essa questão de sua posição na presença de Deus. Sabe que a justiça de Cristo foi assim imputada a ele e que os seus pecados lhe foram perdoados. Irmãos, existe algo melhor para mim e para você do que termos a plena convicção de que fomos perdoados? Não é? Quando você ofende alguém, você não fica aflito? Nossa, eu disse algo que não deveria ter dito. Eu tive uma ação com aquela pessoa que eu não deveria ter feito. Você não fica mal? E você não vê o momento de conversar com ela, de se reconciliar com ela? E quando você consegue, enfim, chegar para essa pessoa e dizer, olha, eu reconheço o que eu fiz, não foi legal, não foi bom, mas neste momento aqui, ó, eu estou pedindo perdão para você. Sabe aquela sinceridade? E você fica na expectativa, não fica? Será que vai perdoar? E se aquela pessoa disser, ah, você pecou, olha, você errou mesmo, viu? E o que você está fazendo é o mínimo. Você não fica totalmente alegre, você não fica totalmente em paz. Diferente com o nosso Senhor, porque quando nós buscamos o seu perdão e quando nós temos a plena convicção de que o Senhor já nos perdoou das nossas ofensas, nós não temos dúvidas quanto à sua promessa de nos abençoar com o seu perdão. Nós não temos essa dúvida na qual aqui então nós possamos ficar questionando, será que o Senhor perdoou? Será que o Senhor ele está contente comigo? Não! Temos a plena certeza de que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Isto significa ser farto espiritualmente. Você já nós não vivemos mais aquela necessidade, nós não vivemos mais aquele desespero, nós não vivemos aquela angústia que vivíamos antes, que sofremos antes. Então a pessoa pode afirmar com toda a convicção que a sua alma está saciada pela ação transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, irmãos, nós podemos entender, e aqui quero fazer algumas aplicações para a nossa vida, né? Primeiro, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que sabe o que significa dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos capítulo 7 e o versículo 18. Se continuarmos sendo tolerantes conosco mesmo, sentindo uma certa apreciação por aquilo que tivemos feito, tal atitude de encarar claramente que ainda não estamos confiando, que ainda estamos confiando em nossa própria justiça. Nós devemos estar atentos na maneira que está o nosso coração diante de tudo aquilo que pode nos atrapalhar na nossa comunhão com o Senhor. Se estamos conformados, estamos flexíveis com algumas coisas que a palavra do Senhor condena, é porque nós precisamos, então, observarmos mais a maneira como nós estamos administrando essas coisas. Se continuarmos sendo tolerantes conosco mesmos, sentimos certa apreciação por aquilo que fizemos, feito. E ainda estamos confiando em nossa própria justiça, e ainda estamos apegados a ela. Então devemos ter cuidado com isso. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Segunda aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos. Temos conhecimento de que precisamos ser libertados, de que precisamos de Cristo como nosso Salvador e de que percebemos a nossa situação. O homem deve reconhecer que sempre ele será dependente do Senhor. Nós não podemos imaginar que uma vez que alcançamos o favor de Deus, nós não precisamos nos preocupar com a nossa maneira de viver, mas nós precisamos nos lembrar que ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda temos uma natureza corrompida e precisamos ser perseverantes na presença do Senhor no que diz respeito ao pecado e evitar tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa trajetória com o nosso Deus.
Reconhecemos que temos consciência de que, a menos que nos sejam providos um Salvador e a salvação, na verdade estaremos inteiramente destituídos de esperança. Nós precisamos ter essa plena convicção de que não conseguimos a salvação por nós mesmos, não conseguimos a reconciliação por nós mesmos, mas nós precisamos alcançar isso das mãos do nosso Senhor. E nós precisamos viver a cada dia tendo isso em mente, tendo essa preocupação, vigiando a todo tempo. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos: vigiem sempre, orem sempre, estejam sempre atentos para que vocês não caiam nas armadilhas dos nossos inimigos e assim então possamos viver em paz e em plena comunhão com o nosso Deus. E a terceira e última aplicação que eu quero compartilhar com vocês, e já caminhando para a conclusão, é que se alguém sofre ainda com fome e com sede de justiça, se ainda há um vazio no coração, se ainda há uma insatisfação na alma, se ainda falta paz, se ainda falta segurança, se ainda falta a certeza, a convicção de que tudo está bem, a palavra do Senhor nos diz que nós podemos buscar, nós temos condições de buscar isso. Olha as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não fique sem buscar, saciar essa sede. Não deixe de buscar essa justiça do Senhor. Olha o que o nosso Deus ensinou para nós. Olha o que Jesus Cristo ensinou para nossas vidas. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso é, bem-aventurados aqueles que têm o desejo, a fome de estar perto de Deus. Aqueles que têm a sede de estar sempre com o seu Senhor. Aquele que tem aquela necessidade de estar na presença do Senhor, de estar bem espiritualmente. E assim, então, viver uma vida de paz e de alegria e glorificar ao nosso Deus para todos sempre. Vamos fazer uma oração neste momento e agradecer a Ele por essa mensagem, por essa palavra. Quero pedir de coração, queridos, que não permita que nada atrapalhe essa comunhão com o Senhor. Não permita. Nós citamos aqui um texto, né, de Romanos capítulo 8, em que declara para nós, que mostra para nós que nada pode nos separar do nosso Senhor. E se nós temos essa condição, basta que a cada dia eu e você procuremos buscá-lo mais e mais com toda a sinceridade do nosso coração. Pai Santo e Eterno, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Senhor Jesus, eu peço que possamos compreender tudo aquilo, meu Pai, que está registrado na Tua palavra. Meu Senhor, quero pedir a Ti, Pai, que possamos vencer a cada dia as nossas tentações, tudo aquilo que procura nos afastar da plena comunhão com o Senhor. Meu Deus, ajuda-nos para que possamos saciar a nossa sede em Ti, a nossa fome em Ti. Meu Senhor Jesus Cristo, eu oro para que esse desejo pela justiça, esse desejo de estar mais e mais perto de Ti, mais e mais perto do Senhor, que esse desejo seja contínuo, que esse desejo não seja somente por alguns instantes, por alguns momentos, mas eu peço, meu Pai, que tanto a mim quanto os meus irmãos que estão aqui nesta noite, todos aqueles que ouviram esta palavra, possam estar convencidos disso, que nós temos a condição de estarmos mais e mais perto de Ti, porque o Teu Espírito habita no nosso ser, na nossa vida. Meu Cristo, que o Senhor nos abençoe, que possamos a cada dia ser mais e mais iluminados pela Tua palavra e orientados pela direção do Teu Espírito Santo. E eu peço, Senhor, que em tudo possamos exaltar-Te, glorificar a Ti e viver em plena paz, em plena alegria e em convicção. E é na certeza de que podemos sempre nos saciar em Ti, porque o Senhor é aquele que cuida de nós e tem abençoado o Teu povo e a Tua igreja.
que a tua paz e alegria permaneçam sobre nós. Esta é a oração que eu faço e agradeço no poder do teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém.